Queridos irmãos e amigos, boa noite a todos. Nós vamos dar início a este programa para conhecermos mais sobre a Páscoa. O que é a Páscoa? Onde é que começou a Páscoa? É isso que nós vamos ver e conhecendo mais a Palavra de Deus. Enquanto vamos partilhar essa live, meus irmãos, espero que todos vocês possam fazer o mesmo. Eu vou partilhar um pouco aqui, saber que estamos em direto aqui do YouTube e também aqui no TikTok. Se vocês então têm o privilégio de entrarem no YouTube, esta mensagem está a ser distribuída através da plataforma do YouTube também e aqui no TikTok. Então peço por favor que nós possamos partilhar essa live com todos. Vamos partilhar. Enquanto eu partilho aqui, vocês também podem fazer o mesmo. E vamos então dar início ao nosso programa, conhecer mais sobre a Palavra de Deus e o que vamos então aprender sobre a instituição da Páscoa. É isso que nós vamos poder ver aqui nesse momento. Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. E eu sou o Zé Norton que vos estou a transmitir essa mensagem a partir do Reino Unido, mais especificamente aqui de Londres, para o mundo. Então, vamos partilhar essa live e entender mais o que é a Páscoa, segundo os ensinamentos bíblicos. Quando e como começou a Páscoa. E eu vou só partilhar essa live com os nossos queridos amigos aqui do TikTok. E vocês aí no YouTube também podem fazer o mesmo, por favor. Então, vamos entender a Palavra de Deus e vamos então procurar conhecer mais sobre hoje no programa. Então eu estou a partilhar isso com todos os nossos amigos, sejam todos bem-vindos, vocês aqui no YouTube também. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Deixa por aqui uma mensagem aqui no YouTube. Portanto, estamos aqui direto do YouTube e também do TikTok. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos e irmãs em Cristo. Nós vamos então começar por orar e vamos entrar nos textos bíblicos desta noite. Eterno Deus e eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela tua santa presença aqui neste lugar, em todos os lugares do mundo onde estão reunidos os teus filhos, para junto aprendermos mais de ti sobre a tua palavra. E o assunto que nos traz aqui é conhecer mais sobre a Páscoa. Pai Santo, que o teu poder, o teu Espírito Santo possa tocar em cada um dos nossos corações. E conosco aqui nesta live queremos trazer todos os nossos familiares, filhos, onde quer que eles se encontrem, e todos os nossos amigos ao redor do mundo. Que a tua paz esteja conosco. Pai Santo, prepara nossos corações para aprendermos mais sobre o assunto da Páscoa. Te louvamos e agradecemos por tudo, Pai. Te louvamos com o perdão de todos os nossos pecados e faltas. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos e amigos, pela vossa presença,
Portanto, eu sou Zé Norton, estou-vos a transmitir essa mensagem direto aqui de Londres para o mundo e vamos então entender pela palavra de Deus como foi a primeira instituição da Páscoa. E para nós entendermos, eu gostaria que nós pudéssemos então conhecer um pouco mais da palavra de Deus e vamos então ver um pouco, voltar para a criação. Com o que é que se passou desde a criação para chegarmos ao momento desse grande momento da Páscoa? Queridos irmãos e amigos, a Bíblia nos relata que Deus criou a raça humana a partir das suas mãos. Embora Deus tenha falado para tudo quanto existe no nosso universo, mas na raça humana diz a Bíblia que Ele fashionou, Ele criou todos nós com as suas próprias mãos. Então tornamos-nos propriedade peculiar do grande Deus, o Deus Espírito, de acordo com João 4:24. E esse Deus maravilhoso, diz o Espírito de profecia, que antes que Ele tenha criado a raça humana, Deus tinha engendrado já da antecedência o plano da salvação, do qual nós encontramos em João 3, versículos 16. E diz a palavra de Deus: eis que Deus amou o mundo, e isso de tal maneira que nos enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, estas palavras, como já estamos a entender, meus queridos irmãos e amigos, falam-nos da grande dimensão do amor de Deus. O amor de Deus é um amor infinito, um amor sem preço, um amor do qual Deus nos deu através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E diz o Espírito de profecia que, mesmo antes que Deus tenha criado nós, humanos, começando por nossos primeiros pais Adão e Eva, o Espírito de profecia diz que ele já tinha engendrado o plano da salvação, do qual encontramos aí em João 3, versículo 16. Irmãos, essa mensagem vem para nós como uma grande oportunidade da salvação. Desde o início da criação, quando sabemos que o homem pecou, quando nossos primeiros pais caíram no pecado, Deus deu conta que eles tinham desobedecido às suas leis. E quais foram os requisitos que Deus tinha dado a nossos primeiros pais, Adão e Eva? Desde que Deus criou o ser humano, Ele pôs o seu poder através das narinas de Adão e Eva, e diz que Adão e Eva se tornaram almas viventes pelo sopro do Deus Criador. Ora, a raça humana, Adão e Eva, foram criados numa perspectiva de viverem eternamente com Deus. Mas Deus deixou um teste aí, através dessas duas árvores que estavam postas no Jardim do Éden, das quais uma estava a representar o conhecimento do bem e do mal, a ciência do conhecimento do bem e do mal, e a outra árvore que era a árvore da vida eterna. Estava ali estipulado duas árvores. E agora Deus queria fazer um teste conosco. Por quê? Irmãos, por simplesmente que nós, raça humana, não fomos criados como os anjos. Fomos criados da matéria deste planeta. Diz a Bíblia que Deus nos
tirou do barro, facionou um boneco e pôs o seu espírito. Então somos matéria muito mais frágil do que os anjos. E sendo assim, Deus queria saber se nós, como raça humana criada por Deus, estaríamos capazes de poder suportar as tentações de Satanás. Na altura em que Deus criara o homem ou a raça humana, Satanás já se tinha rebelado lá no céu. E ele também foi posto no planeta Terra. Não como liderador, não como líder, a liderança de todo o planeta Terra estava entregue às mãos de Adão e Eva. Deus entregou todo o poder desse planeta nas mãos da sua criação. Visto que Satanás desobedeceu a Deus, ele foi expulso do céu e posto também no planeta Terra. Ora, de orgulho, de querer Satanás se usurpar do lugar de Deus como Criador, tanto sabemos que ele é uma criatura, Satanás foi expulso e, sendo ele expulso, veio para destruir a criação de Deus. Aquela raiva toda que Satanás teve de não poder ter mais acesso aos momentos divinos, então ele vai querer destruir a raça humana. E levando Adão e Eva ao pecado, quando Adão e Eva caem na tentação de Satanás, o mundo vai se expor a todo tipo de morte, confusão e todo tipo de dor. Por isso é que nós vivemos nesse planeta com tudo o que está a acontecer, consequência da desobediência dos nossos primeiros pais às leis sagradas de Deus. Ora, sabemos que quando Deus fala para Adão e Eva, ele vai dar uma instrução específica após ter dado o seu fôlego de vida. Ele vai ter o primeiro momento de bate-papos, uma conversa direta com Adão e Eva no dia de sábado. Sendo que a criação nos orienta que Deus criou tudo em 6 dias e ao 7º dia ele descansou e repousou-se de toda a sua obra. Deus tem esse privilégio de ter a primeira conversa com nossos primeiros pais. E aí, num sábado pela manhã, Deus vai orientar a que Adão e Eva não desobedeçam às regras de Deus. E uma das regras bem claras foi de que o homem não deveria tocar nas 2 árvores representação do conhecimento ou a ciência do conhecimento do bem e do mal, e na árvore da vida, que era a representação da vida eterna. E sabemos que Satanás astutamente conquistou o coração de nossos primeiros pais, levando-os à tentação. Então diz a Bíblia que Eva pegou do fruto, comeu e partilhou. Ela deu ao seu marido também para comer. E ambos deixaram de obedecer à lei de Deus. No momento em que o homem, queridos irmãos e amigos, deixou de desobedecer a Deus, ele vai abrir as portas de toda a maldade. Por isso Deus não queria que nós, raça humana, tivéssemos acesso na árvore da ciência, do conhecimento entre o bem e o mal. Uma vez que o homem pecou, agora tem conhecimento do que não conhecia na sua criação. O homem toma posse do conhecimento do mal no planeta Terra, passa-se a viver dor e sofrimento até os dias de hoje. E de lá, o homem expulso do jardim do Éden. Diz que Deus não tolerava, que eles teriam a tentação de mexerem na árvore da vida. Imaginemos, queridos irmãos e amigos, que se o homem
tendo tocado na árvore do conhecimento do bem e do mal, uma vez agora no pecado, tocarem na árvore da vida eterna, isso levaria a que a raça humana vivesse eternamente no pecado. E não haveria meios de resgatar a raça humana. Mas por amor à humanidade, por amor à raça humana, Deus vai retirar Adão e Eva daquele lugar santo, lugar específico para Adão e Eva viverem, e vai os expulsar para que eles estejam longe da árvore da vida eterna. Deus, por amor infinito à raça humana, Ele não vai deixar de os acompanhar, mas vai os retirar daquele jardim do Éden para que o homem não volte a tocar na árvore da vida eterna. Ora, duas árvores estavam ali representando uma a ciência do conhecimento do bem e do mal e a outra a árvore da vida eterna. E por amor a nós, raça humana, Deus vai preparar Adão e Eva para uma vida dura. Irmãos, é muito importante nós podermos estudar a palavra de Deus. Tudo quanto nós estamos a viver hoje, no planeta inteiro, é a Páscoa, a celebração de um momento de liderança divina para a raça humana. Libertação. Mas olhando para o passado, nós vamos ver a trajetória toda de como tudo isso aconteceu, para chegarmos aos primeiros momentos de instituição da primeira Páscoa no planeta Terra. Ora, quando Deus vai tirar Adão e Eva do jardim do Éden, Ele vai dar certos castigos e maldições vão seguir a raça humana. A mulher é dada a dor de parto, sofrimento. Ela não vai ter prazer na coabitação com o seu esposo. Diz a Bíblia que o prazer da mulher será todo para o seu marido. E ela vai ter filhos com muita dor. Adão e Eva vai dizer que do fruto da terra te será muito doloroso. Vais ter que trabalhar toda a vida para o sustento teu e da tua família. Diz que o fruto da terra já não vai ser com grande poder. Tudo vai alterar e tudo vai ter consequência do que eles fizeram, desobediência à lei de Deus. Ora, a partir dali, há uma guerra entre a raça humana e Satanás. Deus engendrando o plano da salvação antes que tenha criado Adão e Eva, agora vai ter que se cumprir o tempo oportuno desde aquele momento do primeiro sacrifício animal, porque quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles deram conta que estavam nus, pois que Deus tinha os criado cobertos da sua glória. Adão e Eva não sabiam, queridos irmãos, que eles estavam nus. Quando Deus os criou, Ele foi cobrir Adão e Eva com o poder da sua glória. Então Adão e Eva não sabiam que estavam nus. Mas o primeiro sintoma do pecado não foi a morte física da qual a serpente falou, da qual Deus falou, porque se tocares nessa árvore certamente morrerás. E a mulher com curiosidade foi desafiar a Deus para ver se morreria ou não. Obviamente que a serpente, o grande inimigo de Deus e nosso inimigo também, vai desafiar Eva e faz acompanhar de um pensamento que certamente ela não morrerá. Será verdade? Será que quando Adão e Eva tocaram no primeiro toque daquela fruta, tenham morrido? Obviamente que não. E aí entra grande dúvida na mente humana até os dias de hoje. Será que quando Deus fala, as coisas acontecem no momento? Não.
Tudo acontece no momento de Deus. Ora, a morte física, meus irmãos, veio muitos anos depois. Mas o primeiro sintoma do pecado foi que Adão e Eva se sentiram nus. E aqui tem uma dica para os casamentos, os casais. Quando Deus faz a união de um casamento ou a união de dois seres para acoplamento e viverem na liberdade e no gozo, plenitude do amor eterno, aqui nós sabemos que o homem perde a vergonha diante da mulher e a mulher diante do seu cônjuge. Não há vergonha entre um casal. Mas, queridos irmãos, prestem bem atenção. Quando num relacionamento começar a haver a vergonha entre um casal, vamos supor que o casamento já existe há 5 anos, 3 anos, 4 anos, mas que um dia, por uma qualquer razão, a mulher vai sentir vergonha do seu esposo, de estar nua diante dele, aí tem o sintoma do pecado. Nenhuma mulher no planeta Terra consegue viver uma vida de pureza, uma vez que ela tenha caído no pecado. É uma coisa que Deus nos fez e alertar aqui no casamento, que quando um homem tem vergonha da mulher, quer dizer que ele já coabita com outra mulher. A mulher é a mesma coisa. Quando a mulher sente vergonha do seu cônjuge, de se sentir nua à frente dele, é porque ela já está a pecar em algum lugar. Está escrito. E são evidências reais que acontecem. Portanto, aqui diz que tudo começou com muita dor e sofrimento. Irmãos, os anos foram se passando, Adão e Eva tiveram os seus primeiros filhos. E depois de algum tempo, diz que um era agricultor e o outro era o pastor de ovelhas. Então, porque estava estipulado o sacrifício ritual para representação, aqui eu peço bem a vossa atenção que vamos entrar agora no cenário da Páscoa. Representação do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, Deus vai instituir o sacrifício ritual da morte do animal para perdão dos nossos pecados. Ele vai dizer a Adão e Eva: agora vocês pecaram, e para vocês se tornarem amigos meus, vocês precisam de rever essa situação a cada mês, a cada ano, a cada dia. E um sacrifício animal eu vou requerer de vocês, e com esse sangue espargido do animal, vocês vão poder purificar as vossas vidas. Representação do grande sacrifício de Jesus a vir nos anos vindouros. Irmãos, a palavra de Deus não nos deixa ignorantes. Ela nos faz conhecer tudo quanto é importante para nós termos uma vida com sucesso e abundância. Ora, o sacrifício ritual do Cordeiro era o início daquilo que Jesus viria a fazer um dia nascendo no planeta Terra. E aí foi por anos e anos e tempos, a mensagem foi se passando de boca a boca. Adão e Eva começaram a multiplicar sobre a terra e tiveram muitas pessoas. Nasceram-lhes filhos e filhas, e até o dia em que chegou o tempo do dilúvio. No tempo do dilúvio, Deus viu que o coração humano era duro e havia muita morte no planeta Terra, muitos problemas. Deus achou dar um fim a essa barbaridade. A Bíblia diz que o mundo estava cheio de problemas, cheio de violência. E o coração humano só pensava mal. Então Deus decidiu dar um fim tanto ao reino animal como ao reino humano, todos os seres humanos. Mas a mensagem foi passada por Noé. Patriarca foi chamado Noé para dar a pregação do Evangelho.
do mesmo que eu estou aqui a fazer. E durante uma média de 100 anos, na construção dessa arca de Noé, Noé vai falar a palavra de Deus, anunciando a vinda do dilúvio. Irmãos, quem dará crédito a uma situação igual? Noé estava a ser chamado para criar uma arca em meio de onde não havia nem mar, nem rios, nem havia água. Tampouco chovia naquela época. Diz a Bíblia que os homens não conheciam ainda a chuva durante muito tempo. E Noé, ao fazer aquela arca, durante um período de 100 anos, ele vai a cada martelada pregar o evangelho do mesmo jeito que eu estou aqui. Vinde, arrependei-vos, eis que Deus trará fim ao nosso viver. Eis que por causa do pecado Deus se arrepende e vai destruir. Bem-aventurado aquele que ouve e atende a palavra de Deus. Quantos irmãos deram crédito à palavra da mensagem de Noé? Unicamente diz a Bíblia que apenas Noé, suas 3 noras, 3 filhos e sua esposa foram salvos da grande destruição do dilúvio. Porque o homem até os dias de hoje quer saber e conhecer Deus na lógica humana. Irmãos, Deus está a mandar criar uma arca no meio de um deserto, onde não há nada, não há possibilidade dessa arca sair daí sem água. E claro que o mundo achou Noé louco. E todo mundo ria. Todo mundo gozava Noé. Olha, Noé está louco, está a fazer uma arca. Para onde vai essa arca? Não tem mar, não tem rio aqui. Irmãos, é loucura quando Deus faz as coisas. Por isso nós precisamos de fé. O que é a fé? É termos a certeza das coisas que não se veem e acreditar como se já fossem, como estivessem a acontecer. Fé é nós acreditarmos de coração que aquilo que Deus fala vai acontecer. E tudo quanto Deus já falou, irmãos, maior parte das profecias já aconteceram. Ora, Deus estava aqui a dar uma lição aos nossos primeiros pais e tempos muito depois vai vir onde o período em que Noé vai nascer. No tempo do rei Faraó, o chamado libertador do povo de Deus. Noé vai nascer no propósito de libertar o povo de Israel, os descendentes de Adão e Eva, para sair da terra de escravidão para uma terra onde mana leite e mel. E desde Adão e Eva até ali, queridos irmãos e amigos, diz que Noé saiu da arca, toda a gente morreu do passado e aí começa uma nova geração. E de Noé até Moisés, Deus continua a falar através dos seus profetas, do jeito que eu estou a falar aqui agora. Isaías 53 diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se estenderá o braço do Senhor? Quantos de vocês nesta noite vão dar ouvidos a essa palavra? É apenas a palavra do tio Zé. Ele fala. Não, irmãos, essa é a palavra de Deus. É que muita gente entende a Páscoa como um dia festivo, mas também um dia unicamente para comer muito chocolate, beber muito vinho, muita cerveja. A Páscoa para muitos é um momento de festa como o dia de Natal. O dia que festejamos o nascimento de Jesus. Os homens fazem tudo. Há muita gente que vai parar no hospital com o problema de desintoxicação. Intoxicação, perdão. Muito chocolate, muito sumo, muita comida, muita bebida. Não, a Páscoa, irmãos, o tempo em que estamos a observar agora é um tempo preciosíssimo para nós como raça humana. É um dia de libertação.
É um dia pelo qual Deus poupa as nossas vidas e nos faz uma promessa eterna de podermos voltar a viver eternamente com Ele. Tudo tem a ver com a Páscoa. Irmãos, a partir daquele momento em que Moisés nasceu, o propósito de Noé nascer foi, na verdade, de libertar o povo de Israel das mãos de Faraó, o que estava a fazer o trabalho de Satanás. Pietinava o povo, levando à escravidão. Eles não tinham bons tratos. Eu quero atirar a atenção aqui para o povo africano. O nosso povo de África, todos os africanos sentem uma certa revolta da colonização, do tempo da nossa escravidão no passado. Hoje é um problema colossal para os panafricanistas. Por que fomos escravizados? Por que fomos maltratados? Irmãos, vou-vos dar essa resposta com muita dor e carinho. Por sermos, na verdade, o povo de Deus, somos simplesmente maltratados sempre nesse planeta. A Bíblia diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. A saber que tudo começou no centro da África. Todo o processo de dominação, criação, tudo começou dentro da África. E esse povo da antiguidade, esse povo do qual é o povo elegido por Deus para levar a luz ao mundo, abandonou a Deus. Por termos abandonado a Deus desde os nossos antepassados, nós somos levados à escravidão, maltratados como animais. A culpa, meus queridos irmãos, para nossos amigos angolanos, panafricanistas e toda a África, é que o culpado não é o português, o culpado não é o estrangeiro que nos veio dominar, o culpado de tudo é Satanás. Satanás trouxe esse poder de vingar-se dos filhos de Deus. Por sermos mesmo os elegidos de Deus, o povo que trabalha com Deus, então somos pietinados e maltratados. E muita gente diz: por sermos negros. Não, porque irmãos, se vocês forem ver bem a história da nossa humanidade, são os negros que trouxeram a maior tecnologia, maior conhecimento no planeta Terra. E hoje nós estamos a ver evidências disso. Está aí o nosso amigo Taoré, um jovem, 34 anos, meus irmãos, está a libertar o povo de Burkina Faso. E em menos de 10 anos ele já fez tanta coisa. E nós temos cientistas que estão a sair daí. Homens que estão a criar coisas incríveis. Porque a raça humana, nós temos um grandíssimo privilégio de sermos africanos. Irmãos, eu sou nascido em Angola, filho de pai português, ou angolano português, e mãe negra, genuína angolana de Kwanyama, raça Kwanyama. Então, eu sou culpado de alguma coisa? Não. Eu vim de uma mistura entre português e angolano, agora que culpa sou eu? Que culpa tenho eu? Mas o angolano não me recebe a mim, o português não me recebe a mim, porque eu tenho a mistura dos dois. E vê o problema do pecado que trouxe aqui no planeta Terra. O pecado engendrou toda essa maldade. E agora lutamos uns com os outros. Mas eu quero dizer aos nossos jovens, os nossos panafricanistas, que a escravidão não começou lá. A escravidão começou logo nos primeiros tempos, com o líder, grande líder que fez a Torre de Babel. Nimrod, o grande caçador. Quando ele começou a criação da Torre de Babel por desobediência, mais uma vez, às leis de Deus, ele pietinou toda a gente. Temos que fazer uma torre. E como ele tinha
apontaria lá para matar lá os animais na caça, matava os homens que não obedeciam a ele também. Então ele foi o homem que começou a desobedecer a Deus logo depois de saírem da arca de Noé. E daí a escravidão foi continuando. Veio o grande primeiro império dos babilonianos. Os homens de Babilônia pietinaram. Babilônia tinha escravos. Depois veio o Egito. Continuaram a pietinar o povo de Deus. Então o culpado, meus irmãos, para vocês angolanos, não é o português. É Satanás que está em cima. Vejam que os portugueses já nos deram liberdade e terra. Liberdade e terra. Desde 1975 tivemos a independência. Será que mudamos? Melhoramos ou pioramos? Está aí o problema. Então, se o colono já foi, por que Angola continua a merecer dessa ajuda tão especial de Deus? Porque nós estamos mais cativos na maldade do pecado. E é verdade que quando o pecado engendra na alma, no corpo humano, é difícil de nós podermos viver bênção. Então o resultado da nossa escravidão não tem nada a ver com o português, com o indiano, com o americano, com o inglês. É tudo a ver com Satanás, que é o grande inimigo de Deus e nosso inimigo também. A instituição da primeira Páscoa vem tudo a ver com isso, a libertação do nosso ser, do nosso povo como raça humana. 1 de Pedro 2,9 diz que nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, porque fomos feitos segundo as mãos de Deus. Para quê? Não é para andarmos em guerra uns com os outros, é para nós libertarmos essa palavra do jeito que eu estou aqui a falar e pregarmos o grande evangelho eterno. Falar daquele sacrifício do qual Jesus teve na cruz do Calvário. Portanto, de representação desde o princípio que o homem pecou até que Moisés seja chamado para a libertação do povo, houve muitos anos e muita descendência sobre a terra. Ora, não é Moisés vai nascer num tempo doloroso e ele é posto numa manjedoura e vai ali num berço, vai ser mandado lá para as áreas do rei Faraó. Porque então a lei foi matar todas as crianças nascidas das mulheres hebraicas de 0 a 2 anos. E quando o Faraó estipula essa lei é para que ninguém lhe tire o trono. Porque quando ele diz que o povo de Israel vai começar a ver um grande movimento de libertação, então ele diz, então vamos matar as crianças todas. E a mãe de Moisés, pelo mandato de Deus, enviou aquela criança para ser acolhida lá pela família de Faraó. Acontece que a irmã de Faraó recebeu esse bebê, tirando das águas, e criou ali no meio da corte real um homem que seria o sucessor do próprio Faraó, porque na altura Faraó não tinha filhos. E ele foi criado e preparado para ser o sucessor do grande trono de Faraó. Acontece que na medida que Moisés vai crescendo, vai vendo, ele descobre que ele não é um filho egípcio. Ele é um filho do povo hebreu. E daí ele vai começar a procurar os seus descendentes. Moisés vai descobrir que a própria mãe dele também estava escrava naquele lugar. Que o próprio irmão estava escravo ali naquele lugar do Egito. E ele vai se revoltar. Moisés não entendeu o processo de Deus, da razão por que ele estava ali e por que o seu povo estava ali a sofrer. Mas quando Moisés começa a fazer perguntas, ele fica revoltado contra Deus. E na revolta de Moisés ele vai matar um homem do qual vai fazer fugir do lugar do Egito. E é aí que tudo começa.
É aí onde Moisés vai ter um encontro real com Deus. Quando ele sai daquele lugar do Egito, do rei Faraó, e vai para Madian, naquele lugar ele vai encontrar o Monte Sinai, onde Deus vai falar cara a cara com Moisés. E aí Moisés recebe as instruções de Deus e toda a história da nossa humanidade. Quando nós estamos nas lives, os jovens querem entender mais sobre o que se passou nas grandes colonizações, nas dinastias. E nós sabemos que pela Bíblia, irmãos, toda a ciência, todo o conhecimento, tecnologia vem das Sagradas Escrituras. Nós temos que procurar o conhecimento desde o início. E por que nós sabemos? E por que temos que dar fé? Por que temos que crer nas Escrituras? Porque nós sabemos que só foi a partir daí. Antes o povo de Deus seguia a palavra de Deus por boca a boca. Não tínhamos livros, não tínhamos escritas, mas eles seguiam de boca a boca. A palavra de Deus foi passando de palavra a boca. Mas aí quando Noé já chega num certo poder, ele pode escrever e vai ser levado por Deus a ter esse encontro com Deus no Monte Sinai. E daí Moisés vai parar 40 dias e 40 noites. Não levou comida, não levou água suficiente, mas ele vai para aí e fica 40 dias e 40 noites. E ele vai receber toda essa revelação a partir do próprio Deus. Não foi homem nenhum que lhe deu essa liderança, não foi homem nenhum que lhe deu essa explicação. É o próprio Criador. Por isso Moisés foi chamado a descalçar aquele lugar. Deus diz: Moisés, descalça as tuas alparcas, porque o lugar onde tu estás é um lugar santo. O lugar onde Deus habita, irmãos, é um lugar santo, como a casa de Deus é um lugar santo. E aí Moisés vai ouvir as instruções de Deus. Deus vai ter a paciência. Por 40 dias e 40 noites, irmãos, um homem que está lá sem comer, sem beber, ele está a ser alimentado pelo próprio Deus, a fonte de energia. O qual nós, raça humana, queremos comparar Deus como um ser humano. Irmãos, olhar para Deus, temos que olhar na grande dimensão do que é o nosso universo, em todo o seu complexo. Estrelas, céu, mar, tudo quanto existe. Não podemos olhar para Deus do jeito que a gente vê um ser humano. Esse Deus que nós imaginamos ser, temos que o imaginar na maior dimensão possível. O Deus o Todo-Poderoso, o Deus imortal, o Deus invisível. Esse é o Deus do qual nós adoramos. E quando Moisés recebe toda essa instrução, ele vai então preparado para libertar o povo da terra do Egito e para os levar na terra prometida, onde Deus tinha prometido a bênção, as grandes vidas. Aquele lugar seria o lugar para o povo que temesse a Deus. Acontece que Moisés saiu daí e foi de volta para Faraó. E ele fez uma batalha na verdade. Irmãos, não foi fácil tirar o povo de Deus da terra do Egito. Deus teve muita paciência com Faraó. Ele estava a ser duro, não queria deixar a liberdade ao povo. Moisés falava com ele, ele ultimamente prometeu matar Moisés e toda a sua raça. E foi daí que então Deus deu a última sentença. Irmãos, a saber que o rei Faraó, o grande rei do Egito, sofreu 10 pragas. Moscas, sapos, rãs, tudo aí. Mar ensanguentado, cobras. E por último, é aqui o cenário da Páscoa.
Porque o rei Faraó estava tão rebelde, tão duro, e ele disse a Moisés, se tu vieres mais aqui uma vez, Moisés, eu mato tu e toda a tua raça. E claro que essa palavra soou mal ao coração de Deus, tanto como o coração de Moisés. E Moisés disse, acabaste de fazer a tua própria sentença. Naquela altura, Faraó já tinha o seu filho, o primeiro primogênito. E daí Moisés vai lhe dar a palavra de Deus. Irmãos, a saber aqui uma coisa, que quando tu ameaças um servo do Deus Altíssimo, por consequência te morrerá o primogênito. E muita gente não entende por que nós temos mortes a partir dos nossos mais velhos. É porque andamos rebeldes contra Deus. É uma lei. É bíblico. Quando tu apontas arma contra um servo do Deus Altíssimo, seja ele quem for, porque nem todo servo é perfeito. E vimos isso na história de Moisés, Miriam e Arão. Quando Moisés arranjou, depois da morte da mulher dele, original, a filha do outro, o que lhe recebeu lá no Monte Sinai, eles repuseram, começaram a reclamar. E Deus disse ao Arão, Miriam, venham para aqui. Vocês, quem são vocês? Eu conheço o meu servo Moisés, mas quem são vocês para terem guerrear aqui o meu servo? Porque aquilo que eu faço com ele, eu faço cara a cara. E vocês não têm que condenar porque a liderança é minha. Vocês não podem apontar armas contra o meu servo. E daí Miriam foi leprosa. Moisés teve que orar para Deus retirar a lepra. Então, não se contende com o servo do Deus Altíssimo, seja lá ele quem for. É pastor, está corrupto, ok. É pastor, não está a andar bem nos caminhos de Deus, ok. Deixa isso com Deus. Qual é o nosso trabalho? Orar para que Deus o liberte dessa praga do pecado. Porque nenhum de nós é culpado. O nosso trabalho, queridos irmãos e amigos, é orar uns pelos outros. Ninguém é livre de estar no pecado. Ninguém. Nem o Papa. Unicamente ser humano passando no planeta Terra que não tenha pecado é Jesus. Todos os restos, pastores, servos do Deus Altíssimo, todos, diz a Bíblia, todos pecamos. E todos estamos destituídos da glória de Deus. Ora, a partir daí, Moisés, quando se aproxima pela última vez, Faraó vai desejar morte para ele e ele diz, então começa aqui um problema. Tu trouxeste um grande problema para o teu povo e para a tua nação. Porque agora te vai morrer o teu primogênito e todos os outros primogênitos da tua nação. Irmãos, a palavra foi dura para Faraó. E como Deus protegeria os primogênitos do povo de Deus? Unicamente pelo sangue derramado pelo ritual dos animais. E aí começamos a entrar na verdadeira Páscoa. Então, quando Moisés fala a Faraó, Faraó não vai temer. Ele continua rebelde. E Moisés sai daí, sabendo Deus o que iria acontecer agora, que o espírito da morte viria sobre toda a nação. Deus vai dar orientação a Moisés. Fala ao teu povo, fala ao meu povo, que agora o espírito da morte vai passar. E todos os primogênitos, porque ele te prometeu morte a ti, todos os primogênitos dessa nação têm que morrer. É uma instrução de Deus. E agora, por que também não me perguntem a mim? Irmãos, essas perguntas que a gente faz às vezes aqui nas lives é para a gente chegar na presença de Deus e perguntar. Eu também tenho muita pergunta. Mas eu não sei por que Deus matou tanto primogênito. Mas é aqui que está a ciência de toda essa festa da Páscoa. A instituição da Páscoa. Irmãos, entender a palavra de Deus.
Que muita gente, na verdade, hoje não sabe o que é uma Páscoa, é pensar que vamos comer muito chocolate, beber, comer. Nada disso, tanto como o Natal. Não é um momento da gente encher, encher, encher. É para nós sentirmos e refletirmos o quanto Deus é amor para conosco, raça humana. E quando essa lei é estipulada da morte dos primogênitos, Moisés agora vai ter com o povo de Israel e vai dar o trabalho a fazer para que o espírito da morte não toque na cada lar, a cada povo de Israel, protegendo os primogênitos do povo de Israel. Eles tinham todos que matar um cordeiro e com o sangue tinham que espargir as portas e janelas da casa, para que quando o espírito da morte passasse toda a nação, não tocaria os primogênitos do povo de Israel e dos que acreditavam em Moisés. Obviamente que muita gente não era israelita, mas que quando viram Moisés instituir isso, eles também disseram: põe aqui também na minha porta. Desde que diz a Bíblia que o povo de Israel saiu do Egito com uma multidão de pessoas que não tinham nada a ver. Obviamente que os egípcios estavam casados com vários homens da nação. Do povo hebreu. As mulheres hebraicas tinham relacionamentos com os homens egípcios. E então, naquele momento de dor, eles se juntaram ao povo de Israel. Eles disseram: nós também queremos cobertura. E daí Deus protegeu. Todos os lares onde seja purgido o sangue, foi posto sangue nas ombreiras e janelas das portas. Aí o espírito da morte passava e não tocava ninguém. E o povo todo do Egito que não tinha essa proteção, começando pelo rei Faraó, morreu todos os primogênitos. Ora, claro que muita gente diz: Deus é cruel, Deus é mau. Irmãos, também não sei entender o porquê que Deus fez isso. É uma lei que a gente tem que perguntar a Deus. Matar milhares de pessoas, primogênitos, são pessoas já idôneas, porque ali nós sabemos que o homem que guardava lá a corte do faraó era primogênito, o chefe das tropas egípcias, e morreu à frente do faraó. E quando lhe morreu o filho, ele disse: agora eu não sei o que fazer. Foi unicamente pela dor da morte do próprio filho que Faraó então libertou o povo de Israel. Chamou Moisés e disse: Moisés, leva essa brincadeira toda fora da minha terra, porque até o meu filho já morreu, então leva tudo. E aí o povo foi preparado por Deus para sair com mão dura do povo do Egito. É aí que começa tudo. A Páscoa é um nome que nós conhecemos na língua portuguesa. Em inglês é Passover. É passar acima. A morte passa acima da cabeça do hebreu ou do povo de Deus e não toca. Só toca quem não tinha proteção do sangue espargido nas ombreiras, portas e janelas. E foi aí a primeira instituição da Páscoa. Queridos irmãos e amigos, o povo de Deus foi levado numa noite especial, preparados para saírem da terra do Egito no amanhecer. Eles tinham que comer já calçados, com os sacos prontos, tudo para saírem da terra do Egito. Naquela noite todo mundo estava em alvoroço. Era o dia da libertação. Enquanto o povo do Egito chorava com grande dor da perda dos primogênitos, o povo de Israel regozijava. O dia de saída do Egito, o povo estava a ser liberto. E pela manhã, Moisés, na liderança daqueles milhões de povo, eles vão sair da terra do Egito, deixando para trás milhares de jovens mortos.
Essa é a significação exata da primeira Páscoa. Agora vamos para o texto bíblico em Êxodos 12. Por favor, se você está aí, meu querido irmão, irmã, a seguir e tem uma Bíblia na mão, abra agora comigo em Êxodos 12. Assim diz a instituição da primeira Páscoa. Êxodos capítulo 12. E falou o Senhor Moisés a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será princípio dos meses. Vê que o ano começa em janeiro para nós? Toda a Europa aqui é a mesma coisa. Para o povo de Israel, não começa em janeiro, irmãos. O mês é diferente. Então, falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Vejam só. Cada família tinha que agarrar um cordeiro para sacrifício. A partir daí começa a grande instituição da Páscoa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome só com seu vizinho, porque perto da sua casa, conforme o número das almas. Conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Portanto, aqui vai. Vamos passar um pouco no capítulo 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Essa é a instrução de Deus que o povo de Israel segue até os dias de hoje. Por isso estamos a festejar a Páscoa neste momento em todo lugar no planeta Terra. Não comereis dela nada cru, nem cozido com água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fresura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis a fogo. Vejam só, instrução muito específica. O povo de Deus não podia guardar nada. Tudo tinha que ser consumido naquela noite para estar preparado para toda uma grande caminhada. Então, assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Então, qual é o significado verdadeiro da Páscoa? É a libertação do povo de Deus da terra do Egito. O que muitos de nós nesta noite, queridos irmãos, ainda estamos amarrados, presos pelas amarras de Satanás. Deus deseja que nós tenhamos essa liberdade de sairmos dessas prisões pelo poder do sangue misericordioso de Jesus Cristo. Então, todos, vamos continuar os versículos 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Vejam só, até os animais. Até os primogênitos dos animais foram todos caçados. Deus não poupou ninguém, irmãos. Gato, rato, cão, tudo morreu, tudo que é primogênito. Todos os deuses, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas, e em que estiverdes vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Quando eu ferir a terra do Egito. Vejam só. Agora da praga do mosquito, das rãs, das serpentes, do rio congelado lá com sangue, veio o espírito da morte para afetar toda uma nação. Irmãos, o povo todo do Egito sofreu isso, tanto como homens e animais.
E aquele sinal que Deus pôs nas portas umbreiras ia fazer escapar o povo de Israel das mortes consecutivas dos primogênitos. Este dia vos será por memória, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por concerto perpétuo. Aqui está a palavra de Deus. Queridos irmãos, a passagem da morte na terra do Egito foi o início da grande saída do povo de Israel com muita dor. Deixaram o povo do Egito na grande aflição, no choro da perda dos primogênitos, e o povo de Israel saiu. Toda uma noite para a preparação de uma grande caminhada. Este dia vos será por memória, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações e celebrareis por concerto perpétuo, estatuto perpétuo. Irmãos, aqui nós estamos a ver o porquê que nós estamos hoje a festejar a Páscoa. Então a Páscoa, aqui em inglês diz Passover, é quando o Espírito de Deus passa na cabeça de quem o crê, quem o teme. A morte não tem acesso para quem crê em Cristo, porquanto Cristo já morreu na cruz do Calvário. A simbologia daquele sangue espargido nas portas e janelas estava a representar o futuro do sacrifício de Cristo, o único sacrifício ritual que vai acontecer. Pela morte de Jesus Cristo, por isso está aí na tela, a crucificação de Jesus. A partir do momento em que Jesus já morreu na cruz do Calvário, Jesus vai dar fim a essas coisas todas. Sacrifício animal, sangue espargido, Páscoa, festígios, cordeiro, tudo isso. E muitos protestantes dizem, porque a Bíblia diz que a lei foi abolida. Qual lei, meus irmãos? Se o mundo é regido pelas leis cívicas das quais Deus deu nos 10 mandamentos, não matarás, não adulterarás. Até os Estados Unidos hoje já tem essa lei. O homem que vai adulterar lá com uma mulher vai preso também nos Estados Unidos. Irmãos, o Trump não está para brincadeiras. Ele está a instruir o povo a voltar-se para as leis de Deus. A maior nação do mundo está a instruir o povo a se voltar a Deus. Por quê, meus irmãos? Por que nós estamos a ver o grande Trump? Ele é agora o patrão de todas as nações, é o que vai entrar na história de Nabucodonosor. Vocês sabem que no tempo do primeiro império da terra, Deus deu orientação ao rei Nabucodonosor para tudo que é alma vivente nesse planeta, tanto homens como animais. Nabucodonosor tinha a tutela, liderança total de tudo. Deus lhe deu poder sobre todas as coisas. O mesmo tem o presidente Trump. O que muitas nações não acreditam. Aliás, não queriam dar crédito até agora, porque agora estão a ver que o grande Irão, que ameaçava todas as nações do mundo, caiu, meus irmãos. Caiu mesmo. Porque Satanás não pode gritar contra Deus. Quando Deus dá o seu poder, agora vocês têm entendimento de saber o porquê que Deus retirou o Trump durante um tempo na presidência dos Estados Unidos. Ele foi retirado durante um tempo e preparado para segundo termo. E agora ele entra já não como o presidente Trump, ele entra como o rei dos reis. Ele é o líder de todas as nações da terra, meus irmãos. É isso que nós estamos a ver. O mesmo poder que tinha o faraó do Egito. Ele governava sobre um grande povo sobre a terra. Nós estamos a ver esse poder a ser dado ao presidente Trump. E hoje é magnífico quando vimos a televisão, vimos os programas, a grande poderosa nação da terra está a chamar em liderança
todos os presidentes da Terra para a mesma coisa. Irmãos, se o Trump está a dar adoração ao Deus Criador dos céus e da terra, quem somos nós para... Não tenho palavras. Tirar a ideia de que nós temos um Deus Criador sobre todas as coisas é a coisa mais inconcebível que o homem pode fazer. A Bíblia diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos falar da situação global que estamos a viver nesse momento, irmãos, porquanto eles também estão a festejar a Páscoa. Ouvimos as palavras do Trump. Jesus, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Trump entrou com um hino de glória. E nos dias de hoje, vocês podem ver aqui no TikTok, na média, estamos a ver o Trump a levar o povo em louvor e adoração a Deus. No mês de maio, ele quer divulgação de toda a nação dos Estados Unidos. Levar toda a nação em reverência a Deus. Vai haver um momento de louvor e adoração a nível nacional. Que poderoso! Aquela nação que estava decaída, ela estava a se envolver nas coisas do mundo. Os Estados Unidos começou muito bem, irmãos, por George Washington. Tudo tem a ver com as leis de Deus aqui. Páscoa, libertação do povo de Deus, instituição das leis sobre o povo da terra. E quando o grande Estados Unidos começou, ele começou com o George Washington. E o nosso George Washington, o primeiro patriarca da nação, ele vai pedir sabedoria a Deus. Senhor, como posso liderar essa nação tão poderosa? Do mesmo faz o Trump. Irmãos, quando vocês veem a inauguração do Trump, a segunda entrada para a Casa Branca, ele diz que na primeira ele entrou como unicamente o presidente dos Estados Unidos da América. Aliás, ele recusava-se em fazer parte da globalização do mundo. Trump rejeitou completamente. Ele disse: eu sou presidente dos Estados Unidos da América. Mas hoje nós não estamos a ver a mesma coisa. Ele entrou com o espírito de dominação mundial. É o que nós estamos a ver agora. E o Trump, se está a festejar a Páscoa aos dias de hoje, e quem tiver dúvida tem que ver os vídeos, até o grande diretor, o líder dos exércitos americanos, deu honras e glórias a Deus. Em toda a média estão a dar honras e glórias a Deus. Todo mundo está a falar dessa Páscoa como nunca se falou. Irmãos, é o tempo de que nós, povo de Deus, seremos libertos de todas as artimanhas de Satanás. O presidente Trump está a fazer aquilo que fez Moisés, retirar o povo da terra das mãos da escravidão de Satanás. Mas quantos de nós vamos receber essa mensagem? Quantos de nós vamos temer a Deus e dar-lhe glória? Ora, saímos desde aí, do período em que Moisés vai levar o povo para a terra prometida. Aí eles vão passar mais 40 anos perdidos completamente no deserto. Será que foi sinceramente necessário 40 anos para poderem passar de um lugar para outro? Ou porque o povo de Deus se rebelou contra Deus e por consequência foram castigados? Andavam ao redor do deserto às voltas durante muito tempo. Só vão entrar na terra prometida os que temem a Deus e lhe dão grande glória. Unicamente os jovens, como Josué e outros, fizeram o grande desafio, porque todo mundo, os líderes, todos os velhos, dizem: não é possível conquistar Jericó, são gigantes, nós somos formigas, nós somos pequeninos. E Josué disse: olha, se ele é Deus e ele nos mandou até aqui, eu creio nesse Deus e vamos para frente. E a batalha se intensificou. Irmãos, não há nenhum líder,
no planeta Terra do qual tenha parado Sol e Lua. Josué fez isso, porque a batalha foi intensa. Deus teve que intervir com as próprias naturezas. Sol e Lua. Enquanto o povo de Israel estava a perder, ele parou. Sol e Lua. Vamos embora. Combate até o fim. Josué fez parar enquanto eles lutavam. Se não tivessem vencido, a Lua e o Sol iam parar mais tempo. Está na nossa cronologia de ciências lá. Os cientistas sabem que nós temos um ligeiro atraso da rotação da Terra. E porque Josué foi um homem valente, por isso ele diz, pratica a palavra. Medita nessa palavra de dia e de noite. Por isso estamos aqui, queridos irmãos, a meditar na palavra de Deus. Porque nós sabemos que esta talvez seja a nossa última Páscoa no planeta Terra. Vocês sabem por quê? Porque este momento é um momento crucial. Estamos a passar o caminho para a Terceira Guerra Mundial. Os sinais, irmãos, estão patentes nos nossos olhos. Os Estados Unidos da América está a falar que o Irã vai voltar no tempo da pedra. Vocês imaginam? Levaram 67 anos para formatar tudo o que eles fizeram lá até hoje. 67 anos. E os Estados Unidos destruiu tudo em menos de 3 meses. Irmãos, um trabalho de 67 anos é terminado em menos de um mês. Estamos já quase um mês. Quase um mês. Então é uma força como nunca se viu no planeta Terra. Verdade que os Estados Unidos têm mesmo o poder e domínio mundial. Agora todas as nações estão a ver que por toda a tecnologia que eles tinham, tanto no ar como na terra, tudo foi destruído. E hoje os Estados Unidos está a ser uma nação muito respeitada, porque os outros estão a temer, na verdade, quem é o maluco que vai fazer isso? Por isso é que chamam o meu Trump de maluco. Ele não é maluco, nem esquizofrênico. Ele é aquele que foi dado por Deus para a liderança das nações, preparação para remate final do fim da nossa humanidade. Queridos irmãos, Daniel 2,44 diz que no tempo desses reis, que é o tempo agora, está formatada a Europa já há muitos anos, estamos a ser liderados por um poder romano. E lá o pastor veio falar na Casa Branca, ele trouxe lá a ideia de que nós te admiramos porque tu fazes-nos lembrar o Constantino, o grande imperador romano, porque ele é católico, é? E ele quer que o Trump seja também um Constantino, que vai libertar o povo para a liderança religiosa. Trump não quer nada com religião, ele teme a Deus, ele diz, o rei dos reis é Jesus, aquele que morreu. E a América, irmãos, está a olhar para esse momento de festa, com muita atenção. Eu fiquei muito emocionado ver o general das tropas americanas a orar à frente de toda a plateia, toda a congregação. Ver o Trump a falar sobre a Páscoa e do que Deus fez na sua nação. Irmãos, é maravilhoso. Então este dia vos será por memória, celebrá-lo-eis por festa do Senhor. Não é festa do Trump, é festa do Deus dos Reis, Senhor dos Senhores. As vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo. Ora, dali, meus irmãos, desde que Moisés lhe retirou o povo do Egito e os levou para a terra prometida, passaram-se muitos anos. E aí chegamos no momento do quarto império da terra. Ora, quantos impérios surgiram desde o princípio? Vamos ver que o primeiro povo da terra, desde o pecado de Adão e Eva, morreram todos no dilúvio. Apenas 8 almas se salvaram. Agora vamos de Noé, passamos até Moisés. Moisés recebe as leis de Deus, liberta o povo e vai até o período de Jesus.
Jesus vai nascer no período do quarto império da terra. Agora vamos ver quantos impérios temos desde o início da saída do povo de Deus da Arca de Noé. Temos Torre de Babel, temos Nabucodonosor, rei de Babilônia, o primeiro império da terra, do qual Deus dá liderança mundial. Temos os Medos e Persas, temos o reino da Grécia. Tudo isso está seguido no nosso atlas histórico. Quem conhece história vai saber que isso tudo está escrito por homens historiadores. E logo vem o grande Império Romano, da qual a Bíblia chama o Império Mortal. O Império Grande, destruidor. Irmãos, os Estados Unidos só está mesmo a destruir. Sinceramente. Não é brincadeira, eles estão a destruir o Irão. E o Irão é praticamente 16 ou 18 vezes maior que a Europa, aqui em Portugal, por exemplo, a França. É um território desértico, pedregulhos, montanhas. Quer dizer, ali, se não houver só mesmo aviação, andar a pé lá é perigoso. Mas nós temos o domínio dessa terra. Os Estados Unidos, irmãos, está a fazer o trabalho da libertação do povo de Deus. Ele está a libertar o povo das garras de Satanás. Nós sabemos o que o povo do Irão sofreu até aqui por essa governação e sabemos a história de que eles passaram. É um povo de média de 6.000 anos. São povos que saíram da Arca de Noé até agora, mas são duros para com Deus. Povo duro. E é isso que nós estamos a ver. Irmãos, a Páscoa tem tudo a ver com a nossa libertação. Então, festejar a Páscoa é um momento muito importante. Para quem está aí amanhã na igreja, quem vai no domingo, vai certamente ter a Santa Ceia. Lembrança dessa grande aliança de que Deus fez com a raça humana. Deus deseja que nós saímos dessa catividade do pecado, das garras de Satanás. E seremos nós um povo de Deus quando obedecermos às leis de Deus, quando obedecermos às leis do Senhor. Então, para terminar, eu gostaria de ir para Isaías para nós podermos ver o que é necessário então nós fazermos. O que é que nós podemos fazer como cristãos aqui nesse período de festas da Páscoa? Isaías 1. Versículos 16 diz assim: lavai-vos como? Pela palavra de Deus. Purificai-vos como? Pela palavra de Deus. Tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Irmãos, um dos maiores requisitos neste momento de festas da Páscoa é nós perdoarmos uns aos outros. Esse é o maior requisito de Deus. Se tu tens algum problema com o teu irmão, teu namorado, teu pai, tua mãe, teu patrão, e tens necessidade de libertar perdão, liberta, por favor, esse perdão. Não vai, por favor, tomar Santa Ceia com o coração cheio de raiva, porque podes morrer aí naquele lugar. Não aceita, meu irmão, tomar Santa Ceia. Se tens problema com alguém nesse planeta, não vai tomar Santa Ceia amanhã, sábado ou no domingo na tua igreja. Reconcilia-te primeiro com o teu irmão. Faz esse voto com Deus. Senhor, eu perdoo todos os meus problemas, todos os meus inimigos, ou quem seja que queira a minha inimizade, eu perdoo. Se for necessário, liga para a pessoa, fala com a pessoa, mas liberta esse perdão. Por favor, não vão tomar Santa Ceia no domingo ou no sábado. Os adventistas vão sábado, os católicos vão no domingo, os protestantes, mas por favor não tomem Santa Ceia sem libertarem o perdão, porque tem tudo a ver com isso aqui. A Bíblia diz que até a morte pode afetar o nosso ser quando entrarmos nessa festa com o coração sujo. Então, antes de tu trazeres a tua oferta para o altar, liberta o teu coração, perdoa. Portanto, Jesus nos instituiu nessa oração. Faz essa oração nesta noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje. Perdoa as nossas dívidas, perdão, Pai, assim como nós nos perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Irmãos, a oração do Pai Nosso Jesus nos ensina para nós aprendermos a perdoar o nosso próximo. Ora, estamos num dia festivo de Páscoa. Não vai, por favor, festejar Páscoa com o teu coração sujo. Liberta esse coração. Perdoa quem tenhas que perdoar. Teu marido, teu filho, teu inimigo maior. Perdoa. E vocês vão cumprir o maior mandamento que Jesus diz em Mateus 5,44. Perdoa quem vos maldiz. Agradeça a Deus, louva a Deus por os que te maltratam e menosprezam. Isso é um manifesto do verdadeiro amor de Deus para Deus. É nós perdoar-nos uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros, que podemos usufruir das graças de Deus. Então, retirar a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, diz o Senhor. Cessai de fazer o mal. Nesse dia precioso de festa de Páscoa, não pensa mal contra o teu irmão. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto. E agora aqui vai o requisito para todo cristão que está aqui nessa live. Você que está aqui, meu irmão, minha irmã que está a me ouvir, pratica o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Esse é um requisito que está começando para pastores. Se você é um pastor, é uma pastora, tem liderança de uma igreja, Deus lhe recomenda nesta noite a praticar essa palavra. Ajuda o oprimido, o órfão, a viúva. 3 qualidades de seres humanos que merecem da nossa atenção. Antes desta live eu estava a pregar sobre como ajudarmos as nossas crianças em Angola. E nós vimos o problema de nós podermos ajudar, que é, na verdade, muito difícil. Mas vendo que Deus já estabeleceu a lei dos dízimos e ofertas, retirem dos vossos dízimos e ofertas que não seja vosso. Não comam aquilo que pertence a Deus e ajudem através de vossos dízimos e ofertas. É o que eu faço, irmão. Há muita gente que me condena assim. Mas o tio Zé já não vai na igreja e os dízimos e a igreja é para pôr, dízimo e oferta é para pôr na igreja. Sim, eu não ponho na igreja, eu ponho nas associações que eu estou a patrocinar. A cada associação eu vou distribuir os meus dízimos, 10 libras a cada associação, e assim vou ajudando o próximo a manter-se ele dia a dia no trabalho que ele tem que ter. Irmãos, não é fácil nós termos nesses momentos de ajuda, e como ajudarmos temos que praticar Malaquias 3:10. Então aqui vai, requisito, como ajudar o oprimido, como ajudar o órfão e a viúva. É através dos dízimos e ofertas. Tratai da causa das viúvas. Vinde então, diz o Senhor, ergui-me, ainda que vossos pecados sejam como escarlata, e se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Então aqui há uma palavra. Deus está-nos a libertar essa palavra. Meu irmão, queres tu que Deus se esqueça do teu pecado? Queres tu que Deus se esqueça das tuas maquiavelices? Faça o bem. Quando tu fizeres o bem, diz que a Bíblia que toda a multidão de pecados são cobertos pelo sangue precioso de Jesus derramado na cruz do Calvário. Irmãos, a morte de Jesus, do que vocês estão a ver nessa tela, é unicamente simbolismo do início do grande combate de Deus contra Satanás, desde que ele levou a raça humana no pecado. Estava estipulado
naquilo que Jesus viria a fazer na terra durante todo esse percurso de tempo. Esperamos muito tempo. E os profetas que viveram antes de virem Jesus, eles tiveram o privilégio de ver a glória de Deus. Porque quando Jesus morre e vai para aqueles 3 dias na tumba, Jesus ele teve o privilégio de ver cada um deles, dos que morreram em Cristo. E toda essa gente ressuscitou. A Bíblia diz que eles ressuscitaram. Desde Adão e Eva até a pessoa que estava naquele momento, todo mundo viu a glória de Deus. A Bíblia diz que muitos deles foram arremessados com Jesus nos ares. Muita gente foi ressuscitada naquele dia. Na ressurreição de Jesus, Jesus acordou maior parte dos que morreram em Cristo. Está escrito na Bíblia. E agora, os pregadores não pregam isso. Porque a gente gosta de misturar muitas coisas, mas é bíblico, a gente vai ver. Aí um tema que nós estávamos a falar numa live antes de ontem, do problema da palavra de Deus do jeito que está escrito. E estava lá um texto. Nada se cumprirá, como é que é? E muitos daqueles que estão aqui agora comigo não morrerão. Me verão vir na minha glória. Agora esqueci qual é o texto. Marcos ou Mateus 17, eu acho. E os jovens disseram assim, mas isso então como é que é? É verdade ou não? E claro que eu fiquei com dúvida também. E fui para a palavra de Deus e fui procurar. Irmãos, nada na Bíblia é para darmos explicações pessoais. Tudo está escrito e tudo tem uma resposta. E por acaso encontrei essa resposta. O que a Bíblia nos prepara para cada uma pergunta, ela tem a sua resposta dentro dos textos bíblicos aqui. É só nós buscarmos a Deus e buscarmos com oração e jejum. E nós vamos encontrar respostas. Portanto, aqui estamos a ver que como nós podemos nos preparar para essa Páscoa? Faça o bem. Liberta o seu coração de todo o perdão, toda a coisa. Liberta. Então diz que há uma promessa. Quem fizer isso vai ter liberdade de ter os seus pecados escondidos aos olhos de Deus. O sangue de Jesus, que é a representação da cobertura desse sangue de portas e janelas, pelo sangue do Cordeiro, agora Jesus, que é o último Cordeiro, que vem cumprir o último sacrifício animal, que é Ele próprio que se entrega para ser morto, então nós temos a garantia, hoje, meus irmãos, de termos a vida eterna. Vida eterna. Olhando para essa cruz que está ali na tela, olha para essa cruz e tu serás salvo. Meus irmãos, isso é tão poderoso. O povo de Israel estava completamente perdido no deserto. Reclamavam contra Moisés e Deus disse, eles não estão a reclamar contra ti, eles estão a reclamar contra mim. Então eu vou destruir esse povo. E Moisés disse, perdão, Senhor, não mata, não destrói. Ele é o teu povo. Disse, então o que é que tu queres que eu faça? Diz-me só o que é que eu vou fazer. Deus disse, então vai lá pôr uma serpente de bronze enrolada numa cruz e vai pôr num hasto do jeito que está aqui. Vejam do jeito que está aí. O povo de Israel estava a sair de uma terra do Egito, das terras de escravidão, reclamavam com Deus e começou um momento duro. Moisés disse, Senhor, perdão, não mata eles. Põe o que eu possa fazer para lhes salvar. E Deus disse, Moisés, faz uma cruz. E nessa cruz vai pôr lá uma serpente de bronze. E todo aquele que olhar para essa cruz não será morto pelas cobras. E Moisés fez. Acreditem, irmãos, está nos textos bíblicos. Que mesmo assim, do jeito que vocês estão a ver aí, Jesus crucificado nessa montanha, muita gente ainda não queria olhar para a cruz. E morreram com aquelas cobras. O coração duro do ser humano, queridos irmãos, de nós não queremos olhar para Cristo. A representação dessa Páscoa como o último cordeiro sacrifício de Deus. Por isso está cumprido lá João 3, versículos 16.
Eis que Deus amou o mundo isso de tal maneira que nos enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos irmãos, a mensagem para nós nessa noite: libertar o perdão, limparmos o nosso mal dentro do nosso coração, fazer o bem ao oprimido, à viúva e ao órfão, é coisa que é requisitada para nós, os seguidores de Cristo. Não é para o que está lá no mundo. O que está lá no mundo não tem nada a ver conosco. Mas nós que dizemos seguidores de Cristo, que queremos entrar numa Páscoa com um coração genuíno cristão, renovados para um outro ano. Na verdade, o ano cristão começa aqui, porque a passagem, ele diz, em todas essas datas aqui, vocês têm que celebrar com todo o tempo, de geração a geração. Então vocês têm... O nosso ano começa em janeiro aqui na Europa, aqui em Londres, ao menos começa em janeiro também, mas lá em Israel não, começa na data da saída do povo de Israel, da terra do Egito. Vocês vão ver que Israel, todo parado hoje, ainda que o Irã vai lá mandar bomba atômica hoje, eles não vão responder. Mas quando cair o sábado, irmãos, aleluia, só viva quem tiver, porque o israelita não bombardeia hoje, sexta-feira, no dia de sábado. Mas depois do pôr do sol de sábado, não queira estar lá, porque o israelita mata de verdade, hein? Então é isso, meus queridos irmãos. Se quiserdes e ouvirdes, versículos 19, capítulos 1 de Isaías. Se quiserdes e ouvirdes, comereis ainda o bem desta terra. Mas se recusardes e se fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor falou essa palavra. Então não é a minha palavra, meus irmãos. Essa é a palavra do Senhor. Liberta perdão, seja amigo do teu amigo, inimigo do teu inimigo. Quem é o teu inimigo? É Satanás. Não é o teu irmão. Meus irmãos, não vamos olhar o mal que nos fazem pelo que todos nós pecamos e estamos destituídos da graça de Deus, da glória de Deus. Então, vamos olhar para o nosso inimigo, que é Satanás, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, que é um requisito divino, é um mandamento. Amém? Então essa é a Páscoa, na verdade, a que nós estamos a celebrar, que vem desde Gênesis e acaba agora 2026, com muita satisfação e muita alegria estamos aqui, irmãos, para podermos entender. Não comam muito chocolate, não bebam muito, sejam moderados, e que Deus nos abençoe nesse dia feliz de Páscoa. Então, para quem vai amanhã de manhã à igreja, por favor, lembre-se, não vá tomar Santa Ceia se você tem problemas com alguém. Liberta o seu perdão, liga a pessoa, peça perdão, depois vai tomar Santa Ceia, porque muita gente morre por causa disso. E vocês que vão à igreja domingo, a mesma coisa. Não, é um dia sagradíssimo. Irmãos, há 2 datas festivas muito importantes na Terra, as quais são muito, é quase obrigação para nós, raça humana. Uma é a lei do sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Esta lei vai nos abranger agora com o decreto dominical do domingo. Quem não tiver a prática de governação do dia de sábado, irmãos, vai ter que passar mal. Porque Deus promete que vão guardar todos aqueles que vão ser seguidores da sua palavra. Mas os que obedecerem às leis do homem, está lá Apocalipse 13, o número 666 é uma lei governamental que vai ser regida no planeta todo para a guarda do domingo, não do dia de sábado. Então é muito importante. 2 leis. Guardar o sábado é importante. Guardar a Páscoa, lembrando-nos dessa crucificação. Por isso eu pus aí nessa tela para vocês possarem lembrar que sem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário,
não temos salvação, meus queridos irmãos. Essa é a verdadeira Páscoa, verdadeiro sacrifício que Jesus fez por cada um de nós, por cada ser humano nascido nesse planeta. Então vamos olhar para a cruz de Jesus, vamos nos perdoar uns aos outros. E então seremos bem-aventurados na terra. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, por este imenso privilégio de podermos estar aqui e ouvir mais uma vez a Tua palavra. Pai Santo, que o Teu Santo Espírito toque em cada um dos nossos corações. Prepara-nos, Pai, para os dias a seguir, dos quais vão seguir um dia de sábado, para todos os que vão estar reunidos em Teu santo nome. Prepara cada coração para que não haja fuga, não haja inconvenientes, para que eles possam também participar nessa santa ceia que é o dia da Páscoa. Para os que estarão domingo reunidos também, Senhor, consagra nossas vidas, nossos corações a Ti, e que nós possamos redobrar com o perdão todas as pessoas que nos fazem mal, dos que nos querem mal. Dá-nos esse espírito, Pai, de paciência e amor eterno por cada um de nós. Sabemos que nós não somos completos, tampouco somos puros ou justos, mas pela Tua misericórdia, Pai, pelo poder do Teu Santo Espírito, capacita-nos para podermos perdoar, ainda que duro seja, ainda que tenhamos muita dificuldade pelo mal que nos fazem, mas ajuda-nos, Pai, a perdoar nesse momento de encontro contigo, por qual Tu libertaste o Teu povo das garras de escravidão e do pecado também. Pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Pai, ajuda-nos a olhar para a cruz e a ver que o sacrifício de Jesus não foi em vão. Para cada um de nós nesta noite, perdoa, Pai, todos os nossos pecados e faltas, e conosco mais uma vez queremos trazer todos os nossos filhos, nossos familiares, queridos amigos ao redor do mundo. Que a Tua paz esteja conosco durante o percurso dessa noite. Te louvamos, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos e amigos, e eu quero saudar a todos vocês aqui no YouTube e também aqui no TikTok. Irmãos, esse vídeo vai estar gravado daqui a 2 horas aqui no TikTok e também vai ser posto no YouTube. Então, quem está no YouTube tem direto. Deixa dar aqui uma palavra para os nossos jovens que estão aqui na internet. Vamos por aqui um muito obrigado por vossa presença. Por vossa presença, estamos a terminar nosso programa e que Deus nos abençoe. Portanto, vamos despedir aqui do YouTube primeiramente. Vamos, muito bem, não tivemos audiência, mas certamente estamos em 1h39 minutos 46 segundos e vamos dar por terminar a live aqui do YouTube, primeiramente, e depois aqui do TikTok. Vai um grande abraço para vocês todos, irmãos. Não sei quantos de vocês estão aí. Kubi está aqui, Luther, Liban, Mão, estão todos aqui. Um beijo, um abraço a todos vocês, meus irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe. Feliz sábado a todos, para quem estará na igreja amanhã, um feliz culto. E tenham a amabilidade de perdoar quem tiver aí um dodói no coração. Perdoa, meu irmão, perdoa. Oji, Malange, welcome. Envy e todos vocês que estão aí. Meus irmãos, muito obrigado mesmo pela vossa presença. Nós vamos ter esses vídeos preparados para vocês poderem partilhar essas lives. Esses vídeos estarão em tempo completo, no tempo que nós temos de 2 horas e alguns segundos aí, e depois 1h36 segundos ou 36 minutos, e depois vamos ter em partes também, que eu vou retalhar esse vídeo todo aí no TikTok, ok? Então um abraço a todos, que Deus nos abençoe e até uma próximo encontro, ok? Deus nos abençoe. Deixa cortar aqui a live agora.
no TikTok e aí vai.